Olá, povo de Deus, paz seja convosco. Eu sou o pastor Fábio Pereira, esse é o seu canal Bíblia Aberta. Vamos a mais um vídeo. Hoje o vídeo será com o pastor Clemilton Barbosa, da série A Doutrina do Juízo Investigativo. Você não pode perder esse vídeo, assista até o final, vai aprender muito e a sua vida será edificada. Antes, quero te fazer um pedido. Se você ainda não está inscrito no canal, faça isso agora. Inscreva-se, é muito importante para o canal. Outra coisa, deixe o seu like, certo? Deixe o seu like, ele é importante para o crescimento do canal. Ative o sino e você também será notificado das demais publicações aqui no canal. Sem mais conversa, vamos ao vídeo. Que Deus em Cristo nos abençoe. Queridos e amados irmãos do canal Bíblia Aberta, aqui quem vos fala é o professor Clemilton Barbosa, para mais um vídeo esclarecedor. Vos cumprimento a todos na boa e bendita paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Os irmãos sabem que começamos uma série de vídeos sobre a seita Adventismo do sétimo dia, falando exclusivamente de uma de suas doutrinas, a famigerada, falsa, herética, doutrina do juízo investigativo. Antes de sequenciarmos falando sobre essa doutrina, quero vos apresentar dois materiais de nossa autoria. O primeiro deles é este aqui, 122 perguntas aos Adventistas do sétimo dia. Um livro muito esclarecedor, fruto de alguns anos de trabalho, que confronta as doutrinas adventistas do sétimo dia, falando um pouco das suas origens, através de perguntas e respostas. Temos esse outro aqui também, 289 perguntas sobre as testemunhas de Jeová. Usando a mesma metodologia de perguntas e respostas, confrontamos as testemunhas de Jeová, ou melhor, as doutrinas das testemunhas de Jeová, através de perguntas simples, porém esclarecedoras. Na descrição do vídeo, iremos deixar o nosso último vídeo sobre o assunto, uma introdução sobre a doutrina do juízo investigativo. Nesse vídeo nós prometemos que estaríamos trazendo uma série de outros vídeos nos quais refutaríamos através de 4 pontos a famigerada doutrina do juízo investigativo. A título de informação, queremos esclarecer aos irmãos que a doutrina do juízo investigativo, ela surgiu de um desapontamento, fruto de uma falsa profecia de Guilherme Miller. Ele profetizou, pelo menos por 2 vezes, o retorno de Cristo à Terra. Em 10 de março de 1843, errou esta data, alegou um erro de cálculo devido ao calendário usado e remarcou a data através de um dos seus assistentes, Samuel Snow, para 22 de outubro de 1844. Na oportunidade, mais de 50 mil seguidores esperaram o retorno de Cristo e foi, na verdade, uma grande decepção, e os próprios adventistas chamam esse dia de o grande desapontamento. Cristo não veio como já era previsto pelas Sagradas Escrituras, mas um pequeno grupo entendeu que Miller estava certo e entraram em oração. No dia seguinte, estavam na residência de Irã Edson e nessa propriedade tinha um milharal. Após algumas horas de oração, Irã Edson saiu questionando a Deus as causas porque Miller tinha errado e teve, segundo ele, a graça de ver os céus abertos, e ele percebeu que realmente Miller não estava errado, que Cristo veio, não do céu à terra, como profeticamente proferida por Miller, mas Cristo mudou de compartimento no céu, saiu do lugar santo para o lugar santíssimo. Em vários textos, a Bíblia diz que Jesus foi recebido ao céu e está à direita de Deus. Se Jesus saiu do lugar santo para o lugar santíssimo, me vem uma indagação na mente: será que existe no céu um lugar mais santo do que o trono de Deus? Porque se ele estava à destra de Deus, saiu e foi para um outro compartimento, então deve haver no céu um lugar mais santo do que o trono de Deus. É difícil imaginar, mas cabe aos adventistas responderem a esta pergunta. É natural que alguém ia perguntar a Irã Edson o que Jesus
foi fazer neste compartimento de um suposto santuário celeste. E eles dizem que Jesus Cristo estava fazendo o que eles denominam de juízo investigativo. Ellen White creu nessa doutrina e até escreveu sobre ela. No livro Grande Conflito, na sua edição de 1950, na página 482 e 483, ela esclarece algumas coisas sobre o juízo investigativo. Abre aspas. Olha o que Ellen White diz. Assistido por anjos celestes, nosso sumo sacerdote entra no Santo dos Santos e lá aparece na presença de Deus para se engajar nos últimos atos da sua ministração em favor do homem, para executar o trabalho de julgamento investigativo e para fazer uma expiação por todos os que têm direito aos seus benefícios. Ainda, assim, no grande dia da expiação final e do juízo investigativo, os únicos casos considerados são os do professo povo de Deus. O julgamento dos ímpios é um trabalho distinto e separado em um período posterior. O Grande Conflito, edição de 1950, página 480. Olha o que diz ainda. À medida que os livros de registro são abertos no julgamento, a vida de todos os que creem em Jesus são revistas diante de Deus, começando com aqueles que primeiro viveram na terra. Nosso advogado apresenta os casos de cada geração sucessiva e termina com os vivos. Todo nome é mencionado, todos os casos investigados de perto. Nomes são aceitos, nomes são rejeitados. Na hora marcada para o julgamento, o fim das 2.300 tardes e manhãs, que eles consideram dia, começou o trabalho de investigação no ano de 1844 e apagamento dos pecados. Olhem aí, vários absurdos nesta fala e nós queremos destacar alguns destes absurdos. O primeiro deles é que o texto diz que os pecados só serão apagados no juízo investigativo. Então o sacrifício de Jesus não apagou os pecados do povo de Deus. Nós vamos tratar disso em um outro ponto, mas nós queremos um esclarecimento sobre Atos 3,19, que diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados, apagados os vossos pecados. Como é que Jesus promete, através dos seus apóstolos, apagar os pecados e só vai fazer isso posteriormente? Então, ficamos de refutar essa doutrina em 4 pontos. O primeiro ponto que queremos destacar é que Ellen White diz que o juízo investigativo é, primeiro ponto, para determinar quem está preparado para o reino. Então, as pessoas só irão saber se estarão no reino de Deus no juízo investigativo. Olha o que Ellen White diz, para que não fique nenhuma dúvida. Livro Grande Conflito, página 489, na edição de 1939, e página 428, na edição de 1950. Ela diz: este trabalho de exame de caráter, de determinar quem está preparado para o reino de Deus, é o do juízo investigativo. Algumas falhas podemos detectar nessa fala. Primeiro, Ellen White diz que Cristo só determinará quem está apto para o reino de Deus após o juízo investigativo. Isso vai na contramão, isso entra em linha de contradição ou de choque frontal com a doutrina da onisciência de Deus. Deus sabe de todas as coisas. A Bíblia diz que para Deus um dia é 1000 anos é como o dia de ontem que se passou. Cristo sabe de todas as coisas. Será que Cristo precisa ainda investigar para saber quem vai ser salvo, sendo que ele possui o atributo da onisciência? É justo isso? Como é que os adventistas explicam isso? Que tem coisas que Jesus não sabe. Isso é negar a doutrina da onisciência de Deus. É um absurdo doutrinário sem precedentes. O segundo erro que vemos nessa fala: o que eu vou fazer
com pessoas que a Bíblia já garante que estão salvas. Não estarão, estão. A Bíblia dá garantia que algumas pessoas estão salvas. Nós iremos ver isto detalhadamente. Mas primeiro eu quero ler com você um texto que eu gosto muito de usar dentro deste contexto. Evangelho de Mateus, capítulo de número 8, versículo de número 11 diz: Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Olha o que o texto está dizendo. Que muitas pessoas virão de um canto e do outro, de todas as partes do mundo, e estas pessoas vão tomar lugar à mesa com quem? Com Abraão, Isaque e Jacó. Fazendo uma análise simples do texto, o texto garante que todos os que virão do Oriente e do Ocidente encontrarão lá Abraão, Isaque e Jacó. Onde? No reino dos céus. Como é que Jesus garante a presença de Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus antes deles passarem por esse juízo de investigação? Seria justo Jesus dizer que Abraão, Isaque e Jacó já estarão no reino dos céus antes de passarem pelo juízo de investigação? Algum adventista pode dizer: isso não os exclui do juízo. Concordo. Só que as palavras de Ellen White diz que o juízo investigativo é para determinar quem fará parte do reino. E aqui o texto diz que 3 pelo menos já fazem parte do reino antes de passarem por esse juízo. Como é que Jesus vai perder tempo investigando a vida de Abraão, de Isaque e Jacó, se eles já estão garantidos? Como é que eu vou julgar alguém que já é inocente? Como é que eu vou levar a juízo alguém que eu tenho certeza que eu já vou inocentá-lo? É um absurdo. Estes 3 não dependem do juízo investigativo, porque eles já estão garantidos. Concorda comigo? O texto dá garantia. E Ellen White diz que Deus só determinaria através de Cristo depois, no juízo investigativo. Está havendo uma contradição. E aí eu pergunto a você, com quem você prefere ficar? Com as Escrituras Sagradas, com a palavra de Jesus, ou com o ensino herético de Ellen White? Percebam que os ensinos estão entrando em conflito e eu prefiro ficar com a palavra de Deus. O texto está garantindo a presença de Abraão, Isaque e Jacó antes dessa determinação de 1844. Para o vídeo não ficar tão longo e se tornar cansativo, estaremos fazendo um outro vídeo ainda nesse primeiro ponto para esclarecer melhor este tópico. Deus abençoe a todos.